Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos a mais alguns artigos da Lei 8.625 de 93, a lei que organiza os ministérios públicos no âmbito estadual. Quero lembrá-los a todos, que nós lançamos um curso de 160 questões sobre a organização do Ministério Público, focado para você que prestará para técnico do MP, área administrativa. De forma concomitante, ao mesmo tempo, nós estamos gravando a parte teórica deste edital relativa a esse assunto e a este cargo de forma gratuita. Nós estamos analisando a Lei 8.625, as resoluções, isso para auxiliar vocês. Tá bom? Passe lá no site, que é esse que está aqui embaixo, eleitoralcombruno.com.br, e adquire o nosso curso de questões. Vamos aos artigos 12 e 13, que vão abordar sobre o Colégio de Procuradores. Lembra que o Colégio de Procuradores é um órgão de administração superior do Ministério Público? E esse colégio ele será composto por todos os procuradores de justiça. Todos. É só lembrar da escola, colégio, tem todo mundo, todos os alunos. Todos os procuradores compõem o Colégio de Procuradores. Quais são as competências? Então, primeira, opinar por solicitação do chefão, do procurador-geral, ou de 1/4 dos seus integrantes sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional. Então, assuntos do Ministério Público. Opinar, tanto por solicitação do PGJ, quanto de 1/4 dos integrantes do colégio. Tá? Propor ao Procurador-Geral a criação de cargos e serviços auxiliares, modificação na lei orgânica, providências relacionadas ao desempenho das funções. Então, cada estado vai ter uma lei, nós vamos até estudar a lei do Ministério Público. Então, quem propõe ao Procurador-Geral a criação de cargos e serviços auxiliares é o próprio colégio. Tá? Aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público, elaborada pela Procuradoria-Geral, bem como os projetos de criação de cargos e serviços auxiliares. Então, olha que interessante nesse primeiro quadro. Opinar, propor e aprovar. Esses 3 primeiros incisos são fundamentais. Propor ao Poder Legislativo a destituição do Procurador-Geral pelo voto de 2/3 dos seus membros e por iniciativa da maioria absoluta dos seus integrantes, em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão dos deveres do cargo, assegurada ampla defesa. Então, olha só, pessoal, muito cuidado aqui. Sobre a destituição do Procurador-Geral, quem propõe ao Poder Legislativo é o próprio Colégio de Procuradores, tá? Pelo voto de 2/3 dos seus membros. E, se for o caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, é por iniciativa de maioria absoluta dos integrantes, tá? Eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público, nós vamos falar sobre ele. Destituir o Corregedor-Geral do Ministério Público pelo voto de 2/3 dos seus membros, em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, por representação do Procurador-Geral ou de maioria dos seus integrantes. Claro, sempre assegurando ampla defesa. Cuidado para você não confundir o inciso 4º com o 6º. O 4º será por maioria absoluta em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão, quando é destituição do Procurador-Geral de Justiça. Quando é destituição do Corregedor-Geral, se for por abuso de poder, conduta incompatível ou omissão nos deveres do cargo, é pelo voto de 2/3. Tá bom? Recomendar ao Corregedor a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público. Julgar recurso contra a decisão de vitaliciamento ou não de membro do Ministério Público, sobre a questão da vitaliciedade, que se dá após 2 anos de efetivo exercício. Contra a decisão condenatória em procedimento administrativo disciplinar. Proferida em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade. De disponibilidade e remoção de membro do Ministério Público por motivo de interesse público. De recusa, prevista no parágrafo 3º do artigo 15, nós vamos estudá-lo. O que mais? Decidir sobre pedido de revisão de procedimento administrativo disciplinar. Façam um asterisco para mim nesta competência. Então, sobre pedido de revisão, para que ele ocorra ou não, quem decide é o Colégio de Procuradores.
deliberar por iniciativa de 1/4 dos seus integrantes ou do procurador-geral que este procurador ajuíze uma ação cível de decretação de perda do cargo de membro vitalício do Ministério Público nos casos previstos nesta lei. Toda competência que tiver quórum tem que gravar, tá? Rever, mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos da lei orgânica, decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de informações determinada pelo Procurador-Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição originária. Também cabe ao colégio elaborar o seu próprio regimento interno, desempenhar outras atribuições, então não se esgota meramente exemplificativa essas competências. As decisões do Colégio de Procuradores serão motivadas e publicadas por extrato, exceto nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria dos seus integrantes. Tá? Então, em regra, motivadas e publicadas por extrato. Qual a exceção? Aquelas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria dos integrantes. Tá? O artigo 13, para nós finalizarmos, para exercer as atribuições do colégio com número superior a 40 procuradores, poderá ser constituído um órgão especial, cuja composição e número de integrantes a lei orgânica fixa. Então perceba, se eu tenho mais de 40 procuradores no colégio, eu posso constituir o quê? Um órgão especial, tá? Mas acima de 40 procuradores. O disposto nesse artigo não se aplica às hipóteses previstas nos incisos 1º, 4º, 5º e 6º. Vamos lá? Primeiro, qual que é? Sobre a questão da opinião que dá sobre por solicitação do Procurador-Geral ou de 1/4 dos seus integrantes sobre a autonomia do Ministério Público ou interesse institucional. O 4º, sobre destituição do Procurador-Geral de Justiça. Depois nós temos qual que é? O 5º e o 6º. Eleger o Corregedor-Geral e sobre a destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público. Então nós não temos então a não aplicação da constituição do órgão especial para estas matérias. Ok? Porque, veja, nesses interesses aqui serão deferidas a totalidade do Colégio de Procuradores de Justiça. Então, eu preciso da totalidade do colégio e não um órgão especial decidindo sobre essas matérias. Ok? Então, sobre o Colégio de Procuradores é isso. Qualquer dúvida pode mandar para nós. Vou deixar até meu número de telefone, é o DDD 34 99216 1829. Bons estudos para todos vocês e até mais. Tchau, tchau.